O exército de Israel anunciou nesta quinta-feira que bombardeou 7 posições do movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano, 6 locais com infraestruturas terroristas e um depósito de armas. Um comunicado detalha que a Força Aérea atacou pontos de infraestruturas terroristas do Hezbollah em diferentes áreas no sul do Líbano, assim como uma instalação de armazenamento de armas do movimento pró-Irã também no sul. Em outra nota, o exército informa que 2 drones atravessaram a fronteira do Líbano para Israel nesta quinta-feira. Os dispositivos caíram perto de Beit Hillel e Yaara e não deixaram vítimas, mas um dos drones provocou um incêndio que estava perto de ser controlado, segundo os militares. Desde o início da guerra em Gaza, a fronteira com o Líbano virou cenário de trocas de tiros quase diárias entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do movimento palestino Hamas. O exército de Israel anunciou nesta quinta-feira que bombardeou 7 posições do movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano, 6 locais com infraestruturas terroristas e um depósito de armas. Um comunicado detalha que a Força Aérea atacou pontos de infraestruturas terroristas do Hezbollah em diferentes áreas no sul do Líbano, assim como uma instalação de armazenamento de armas do movimento pró-Irã também no sul. Em outra nota, o exército informa que 2 drones atravessaram a fronteira do Líbano para Israel nesta quinta-feira. Os dispositivos caíram perto de Beit Hillel e Yaara e não deixaram vítimas, mas um dos drones provocou um incêndio que estava perto de ser controlado, segundo os militares. Desde o início da guerra em Gaza, a fronteira com o Líbano virou cenário de trocas de tiros quase diárias entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do movimento palestino Hamas. O exército de Israel anunciou nesta quinta-feira que bombardeou 7 posições do movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano, 6 locais com infraestruturas terroristas e um depósito de armas. Um comunicado detalha que a Força Aérea atacou pontos de infraestruturas terroristas do Hezbollah em diferentes áreas no sul do Líbano, assim como uma instalação de armazenamento de armas do movimento pró-Irã também no sul. Em outra nota, o exército informa que 2 drones atravessaram a fronteira do Líbano para Israel nesta quinta-feira. Os dispositivos caíram perto de Beit Hillel e Yaara e não deixaram vítimas, mas um dos drones provocou um incêndio que estava perto de ser controlado, segundo os militares. Desde o início da guerra em Gaza, a fronteira com o Líbano virou cenário de trocas de tiros quase diárias entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do movimento palestino Hamas. O exército de Israel anunciou nesta quinta-feira que bombardeou 7 posições do movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano, 6 locais com infraestruturas terroristas e um depósito de armas. Um comunicado detalha que a Força Aérea atacou pontos de infraestruturas terroristas do Hezbollah em diferentes áreas no sul do Líbano, assim como uma instalação de armazenamento de armas do movimento pró-Irã também no sul. Em outra nota, o exército informa que 2 drones atravessaram a fronteira do Líbano para Israel nesta quinta-feira. Os dispositivos caíram perto de Beit Hillel e Yaara e não deixaram vítimas, mas um dos drones provocou um incêndio que estava perto de ser controlado, segundo os militares. Desde o início da guerra em Gaza, a fronteira com o Líbano virou cenário de trocas de tiros quase diárias entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do movimento palestino Hamas. O exército de Israel anunciou nesta quinta-feira que bombardeou 7 posições do movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano, 6 locais com infraestruturas terroristas e um depósito de armas. Um comunicado detalha que a Força Aérea atacou pontos de infraestruturas terroristas do Hezbollah em diferentes áreas no sul do Líbano, assim como uma instalação de armazenamento de armas do movimento pró-Irã também no sul. Em outra nota, o exército informa que 2 drones atravessaram a fronteira do Líbano para Israel nesta quinta-feira. Os dispositivos caíram perto de Beit Hillel e Yaara e não deixaram vítimas, mas um dos drones provocou um incêndio que estava perto de ser controlado, segundo os militares.
Desde o início da guerra em Gaza, a fronteira com o Líbano virou cenário de trocas de tiros quase diárias entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do movimento palestino Hamas.